Segunda cheia com jogos das séries B e C e Copa do Mundo de Clubes com o Flamengo em campo. Melhores dicas, estatísticas e análises desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Segundou, começando mais uma semana aí com sequência aí da Copa do Mundo de Clubes, né? Estreia de gigantes internacionais, tem Flamengo, tem Boca, tem Benfica, enfim, vários times. E tem Matheus Montenegro, que é o gigante das apostas, tudo bem? Tem o Chelsea também, né? Tem o Chelsea, não, o Chelsea é o menor de todos desses, né? Você obviamente. Tem um ponto, né? Talvez, né? Pois é, meus queridos, vamos que vamos. Hoje tá uma coisa linda, extremamente eclética. A gente vai de Maringá a Chelsea. É um pouco isso que o nosso programa de hoje reserva para você, apostador. E a gente vai começar justamente pela melhor das competições, né, Fábio? Pela Série C? Sim. É isso. Vamos começar pela Série C do Campeonato Brasileiro, Náutico e Maringá, às 7h30 da noite, lá no Estádio dos Aflitos. Você está aflito para esse jogo? Não. Eu acho que o Náutico está aflito por jogar nos aflitos, porque o Náutico em casa, né, Enfim, o Timba que mais uma vez não começou aí a Série C muito bem, o Maringá que começou muito bem e agora caiu de produção. A gente tem muito para analisar desse confronto, por isso vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada e trazer embasamento para as nossas análises, beleza? Logo de cara aí a gente já vê que o Náutico vem de 4 jogos sem vencer e o Maringá vem de 5 sem vencer, tá? Situação... E é porque o Maringá, meu irmão, olha só, ele ainda tá no G8, tá? Mesmo vindo dessa sequência ruim, ele tá no G8. Acho que chegou a ficar na liderança, não foi? Acho que ele ganhou os 4 primeiros jogos, se eu não me engano. Ou ganhou 3 e empatou 1. Enfim, o início do Maringá foi muito bom. Time que subiu agora da Série D e que, inclusive, eu coloco aí como um dos melhores projetos dessa terceira divisão nacional. Eu acho que é um time que vai brigar para subir. E o Timba, obviamente, também a gente não pode colocar de fora da disputa muito por causa da tradição, né? Tá muito embolado, né? 3 pontos do Ituano, que é o time que fecha o G8, pro próprio Náutico ali, 12º. Cara, até o ABC, que é o 15º, tá só 3 pontos. Tá bem equilibrado aí. Até o líder, né? A líder Ponte Preta tem 16, né? A diferença da Ponte Preta pro sétimo, 3 pontos. Então tá tudo embolado aí nessa Série C. E aí a gente já pode trazer também um outro ponto de vista, né? O Náutico está a 3 pontos do G8, beleza, coisa linda. Mas ele tá a 2 pontos do Z4, né? Então, realmente tá bem apertadinha aí essa Série C de 2025, tá? Muito bem, vamos para os confrontos recentes, começando pelo Náutico, né? Que a gente vai ver aí que jogou com o Bahia pela Copa do Nordeste, perdeu fora de casa 3-1, mas deixou o seu gol. 0-0 com o ABC de Natal. Pela Série C, um jogo que o Náutico ficou com um jogador a menos desde os 2 minutos, né? Teve uma expulsão muito cedo ali. Foi até bom o empate, né? Foi até bom o empate. Aí em casa, perdeu da Ponte Preta 1-0, perdeu do São Paulo 2-1. Aí fora, venceu o Ipiranga 4-0, o Náutico venceu o Confiança em casa 2-0. Foi a única vitória em casa que ele teve. Isso. E se a gente pegar os jogos em casa, né, faz tempo que ele, na Série C, por exemplo, ele não... nenhum ataque vem funcionando, né? Pois é, ele na Série C, ele começou dentro de casa. Ele empata com o Botafogo da Paraíba, empata com o Brusque, esses 2 jogos em 0-0, sequer deixando gol. Aí venceu o Confiança por 2-0, perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil, aí até beleza, e perdeu para a Ponte Preta dentro de casa. Ou seja, 4 jogos em seus domínios, o time só ganhou 1 e só em um jogo ele marcou gol, velho. 3 jogos ele passou em branco, mesmo atuando nos aflitos nessa Série C, tá? Todos considerando ali o jogo da Copa do Brasil, que ele também foi derrotado. Mas a boa notícia, pelo menos em partes, né, é que o Maringá tem uma defesa frágil, né? Um time que é muito ofensivo, né, para os padrões da Série C, mas ele toma gol em todo jogo. Umas marcas, bate todo jogo. O estilo de jogo do... Jorge Castilho, né, o treinador do Maringá, é muito ofensivo, tá, velho? Condiciona muito as partidas serem abertas e isso acaba sendo refletido aí nos resultados, né, velho? Últimos jogos da Série C, 1-1 com o Ituano, 1-1 com o Anápolis, 1-1 com o Botafogo da Paraíba, perdeu de 3-2 para o CSA, ganhou de 3-2 do Confiança, aí ele, na Copa do Brasil ele empata em 2-2 com o Atlético, 1-1 com o Londrina, venceu o São Bernardo por 1-0. Velho, eu acho que na Série C ele marcou gol em todos os jogos, e ele sofreu em quase todos os jogos, tá? Ou seja, o ambas marcas bate em praticamente tudo que é jogo, né, velho? O único jogo que ele não deixou gol aí no recorte recente foi fora de casa contra o Atlético Mineiro. Que aí, dá pra relativizar muito, né? Mas é um time cujo poderio ofensivo é muito forte e a defesa deixa a desejar. Muito por causa do estilo de jogo que condiciona isso. Muito bem, vamos pro nosso momento Bet Nacional, dar uma olhada nas odds, porque o favoritismo é do Náutico. Mas pra confiar no Timba, velho, complicado. Mesmo em casa, né? O fator casa. Até acho que a gente pode considerar o Náutico como favorito. Uma vitória em casa, né? Cara, é difícil confiar, tá? Realmente é difícil confiar. Se a odd dupla hipótese fosse muito boa, aí beleza. Mas eu acabo enxergando mais valor aqui no ambas marcam, tá? Pagando em 79, muito por causa do Maringá. Eu acho que os jogos do Maringá, a análise passa muito pelo fato do clube estar em campo, né? Os jogos condicionam a isso. E assim, são duas equipes vivendo momentos
de pressão, né? O Maringá já não vence há um bom tempo, então precisa pontuar, vai buscar o resultado. Em condições normais, se o Maringá tivesse muito bem, uma derrota aqui até seria aceitável, né? Pô, fora de casa contra um dos clubes aí que é um dos mais tradicionais da Série C, quiçá o mais tradicional. Seria uma derrota, seria, entre aspas, aceitável, mas pela situação que o time já vive aí, de muitos jogos sem vencer... Muitos empates, né? Muitos empates, ele vai precisar buscar aqui pelo menos um pontinho. E o Náutico tá ainda mais pressionado, né? Precisa vencer dentro de casa, então eu acho que condiciona para um jogo aberto e, consequentemente, para o ambas marcam. Muito bem, então de cada daí para Náutico e Maringá, ambas marcam, agora a gente vai para a Série B, tá? Tem Chapecoense e Ferroviária, duas equipes que estão em ascensão aí, né? Mas ainda precisam de mais pontos para se aproximarem do G4. O jogo é segunda, 7 horas da noite, lá na Arena Condá, onde a Chapecoense é muito forte, né? Em casa, são 4 vitórias seguidas aí na Série B. Pois é, dois times estão em situações bem parecidas, né? Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena. Tanto o momento recente, a gente pode dizer que é relativamente parecido ali, mas em termos de classificação mesmo. Acho que, salvo engano, só um pontinho separa as duas equipes, né? A Chape está ali em 8º, Ferroviária em 10º, justamente os dois times ali pelo meio de tabela. Um tem 16, o outro tem 15, né? Não dá para chegar no G4, mas dá para se aproximar aí em caso de vitória aí nessa partida. E Fábio Hermano trouxe um ponto que é muito interessante, ó. A Chapecoense, ela dentro de casa tem 4 vitórias e apenas uma derrota, né? Dentro de casa conseguiu vencer aí quase todos os jogos que disputou. E a Ferroviária fora, né? Acho que é até bom ver. Sim, ela só tem uma vitória, que foi contra a equipe do América Mineiro, né? É porque a parada é que ele tem uma vitória e 3 empates, né? E ele já jogou um jogo a mais fora, ele tem 6 partidas como visitante. Bom, vamos lá. Bom, a equipe da Chapecoense, né, perdeu fora para o Novo Horizontino, mas venceu em casa o Amazonas, perdeu fora para o Avaí, venceu em casa o Cuiabá, empatou fora com o Atlético Paranaense e venceu em casa o Criciúma, né? Bem claro. Fora perde ou no máximo empata, em casa ele vem conquistando vitórias. E outro ponto, né? A derrota que ele teve foi justamente a primeira que ele disputou na Série B. São 4 vitórias consecutivas atuando em seus domínios, né? Então realmente aí a Arena Condá sendo um trunfo para a equipe da Chape. É uma tônica da Série B de forma geral, né, velho? O fator mando, como as equipes são muito niveladas, o fator mando ele acaba pesando muito, né? Já a equipe da Ferroviária, a equipe lá de Araraquara, que chegou agora, né? Voltando a jogar uma Série B depois de muito tempo, veio de vitória fora de casa contra um América Mineiro que está muito instável nessa Série B, aproveitou dessa fragilidade recente, venceu por 2-1, antes havia vacilado em casa contra o Botafogo de Ribeirão, empatou em 1-1, mas perdeu fora para o Goiás por 2-0, empatou com o Avaí, empatou com o Novo Horizontino, ganhou do Coxa em casa, mas fora, perdeu para o Cuiabá. Então, cara, é uma tônica bem parecida das duas equipes, né? São fortes em casa, mas fora... Eu diria até que a Ferroviária, ela consegue arrancar muitos empates, né? Então, eu teria um pezinho atrás aí de confiar na vitória seca da Chape, tá? Muito bem, então a gente vai agora para o nosso momento Bet Nacional. Porque o favoritismo é do time da casa, obviamente. Justo. Mas sim, uma odd até boa, hein? É uma odd alta, mas como eu disse, velho, a Ferroviária, ela empatou metade dos jogos como visitante, tá? É o famoso time chato, podemos caracterizar dessa forma. Então, velho, eu não descarto aqui um 0-0, 1-1, eu acho que são resultados bem plausíveis, tá? E por isso eu fico até com um leve receio aí de apostar na vitória seca da Chapecoense. Bom, lá na aba especial, tem uma alternativa que eu considero aí muito interessante para esse confronto, que é para a gente apostar que... aqui, ó, dupla hipótese e total de gols. Aqui, eu considero muito boa. Por quê? A gente pode pegar o dupla hipótese da Chapecoense e menos de 3,5 gols. Aqui a gente vai ter uma oddzinha de 1,48, que é meio que ali no limiado que a gente gosta, né? Do que a gente considera aceitável, digamos. E eu acho que é muito segura. Esse jogo, pra mim, é muito sobre a segurança. É um jogo difícil de apostar, tá? Não acho que a Ferroviária vá sair vencedor jogando na Arena Condá. Afinal, a Chape vem de 4 vitórias consecutivas atuando em seus domínios, mas eu não descarto o empate. Eu tenho um leve pezinho atrás aí. E aí, pra dar uma incrementada na odd, já que o dupla hipótese paga muito pouco, a gente soma isso aí ao menos de 3,5 gols, acreditando ser muito difícil sair 4 gols de uma partida, né? Então, por isso, essa aqui acaba sendo a opção de melhor custo-benefício, ao meu ver. Muito bem, então de cada daí pra Chapecoense e Ferroviária, né? O dupla hipótese da Chape e o menos de 3,5 gols no confronto, né? 0-0, 1-1, vitória da Chape 2-1, 1-0, 2-0. Muitos placares aí que são os mais prováveis, inclusive, que acontecem na Série B. Bom, saímos da Série B para a Copa do Mundo de Clubes, né? O Mundial de Clubes. Lá nos Estados Unidos temos Flamengo e Esperance Tunis. Esperance de Tunis. Esperance, que é o time que mais demora a ser eliminado, né? Tem muita esperança, hein? Porque a esperança é a última que morre. Gostou muito dessa? Boa. Parabéns. Segunda, 10 da noite, lá no Financial Field. Tarefa dura pro Flamengo. É sempre complicado, né, velho? A gente fazer uma comparação, porque, obviamente, o campeonato tunisiano ele é mais fraco que o brasileiro, né? O Esperance que tem Ian Sassi
Que era do Vasco, né? Sim, sempre tem uns brasileirinhos nesses times. O brasileiro tá em todo canto do mundo. Bom, vamos lá, vamos dar uma analisada, vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, que assim, é um pouquinho complicado, né? A gente vai ter que relativizar muito, na verdade. A gente tá falando de um Esperance que, das últimas 8 edições do campeonato tunisiano, ele venceu 7, tá? Até foi 8 de 9. Enfim, pelo menos 7 de 8 aí ele ganhou. E é atual campeão da Liga e também da Copa, beleza? Lá na Champions League africana, né, digamos assim, no Campeonato Continental, ele caiu nas quartas de final para o Mamelodi Sundowns, que é justamente a equipe que está ali no grupo do Flu. Então, assim, é uma tarefa que eu acho que não é tão fácil assim. Não, o Esperance, ele não é tão azarão quanto outros clubes aí, eu diria, desse Super Mundial, tá? Mas, obviamente, um favoritismo muito grande do Flamengo, né, velho? Isso aí não tem como negar. As duas equipes estão no grupo D, tá? Junto com o Chelsea e Los Angeles FC. Muito bem. Bom, o Flamengo que vem de vitórias, né, contra a Fortaleza e Deportivo Táchira e também Palmeiras, né? 3 derrotas sem sofrer gol. 3 vitórias ou sem 3 vitórias. sofrer gol. Derrota do adversário, é complicado, no caso. É isso. E antes, 4-2 no Botafogo da Paraíba, 0-0. Copa do Brasil ali, né? Mas já tinha ganho se a gente pegar só Brasileirão e Libertadores, né, o time não toma pouquíssimos gols, né? Cara, somando Brasileirão e Libertadores, o time não toma gol há 6 jogos, tá? Isso. Nos últimos 7 jogos, ele só levou gol do Botafogo da Paraíba, que foram 2 ali. Mas, como eu disse, é um jogo mais atípico ali, Copa do Brasil, nem tava com o time todo titular, diga-se de passagem, né? Mas, de forma geral, eu acho que esse retrospecto recente diz muito sobre o Flamengo da temporada, sobre o Flamengo de 2025. É um time muito forte, vence a maioria dos seus jogos, né? Difícil de ser batido e com uma defesa sólida. Raramente leva gol. Eu caracterizaria o Flamengo dessa forma. E o Esperance? Pode ser um espirro. Como chega o Esperance? Esse é Ipswich. É, o Ipswich. Vai, diz aí sobre o Esperance. Dá uma analisada aí nos jogos. Ele venceu 1-0 o Stade Tunisien. 1-0. Sim. E aí, contra o... Benguerdan, 3-0. Sim. Aí teve o Zarzis 3-1. Ele atropela, né? Isso aqui foi a Copa da Tunísia, né? Que ele acabou saindo campeão, como eu disse. E antes disso, na Liga Tunisiana, ele também foi campeão, tá? Que é a Ligue 1 também. Ligue 1. Que é AN também, porque é francês, né? Fala francês na Tunísia, né? Por isso que é o Esperance, inclusive, diga-se de passagem. Bom, é um time que já não é derrotado há um bom tempo, tá? Então, eu acho que é uma tarefa relativamente fácil para o Flamengo. Eu acho que não a ponto de ser uma goleada. Eu caracterizaria dessa forma. Não tem muitos jogos também, pra gente conseguir parametrizar, né? Sim, estreia também, eu acho que a gente pode se pegar isso aí. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional na tela. Favoritismo é do Flamengo, uma odd baixa, hein? Realmente é muito favorito. O Flamengo é muito favorito, e aí é justamente o que eu falei. Eu acho que esse jogo é muito sobre a gente contextualizar bastante, né? O Esperance ele já não perde há um bom tempo, mas o campeonato tunisiano e a Copa tunisiana são bem mais frágeis do campeonato brasileiro, difícil parametrizar. Mas como é uma estreia, velho, eu fico com um certo receio de apostar no handicap do Flamengo, tá? Que seria aqui ou um -1,5 ou um -1, né? Para o Flamengo vencer por 2 gols de diferença. Eu acho que 1-0 é um palpitezinho tão viável, tá? Se tratando de estreia. Pode ser que as coisas fiquem um pouquinho nervosas. O Flamengo tá passando aí por essa questão Gerson, né? Não sei, pode estar mexendo aí, pode acabar atrapalhando um pouco. Então, velho, eu acho que é mais seguro a gente confiar em poucos gols do que confiar numa diferença de gols a favor do Flamengo. Por isso, vamos lá na aba especial e a gente tem uma opção que eu considero muito boa, que é aqui em resultado final e total de gols, que é o quê? Para o Flamengo vencer o jogo e ter menos de 4,5 gols no jogo. Aqui eu acho que tá muito bom, tá? Mesmo se o Flamengo golear, se for um 3-0, 4-0, sei lá, 3-1, tá tudo dentro dessa gama aqui, né? Isso. Só não pode sair 5 ou mais gols, que eu não acho que vai acontecer. Eu nem espero que o Esperance vá conseguir fazer, sei lá, 2 gols, né, para ser um 3-2, por exemplo, e como também não acredito que o Flamengo vai meter um 5-0. Então eu acho que aqui a gente tá mais seguro, né? Tem uma oddzinha que eu considero bem boa, 1,63. Eu acho que é mais safe do que confiar no handicap do Flamengo, por isso essa vai ser a nossa dica do Tips. Muito bem, então dica dada aí para Flamengo e Esperance Tunis, vitória do Flamengo em menos de 4,5 gols. Bom, agora tem Boca e Benfica, né? Duelo Argentina e Portugal, 2 times bem tradicionais aí do futebol mundial, segunda às 7 da noite lá no Hard Rock Stadium. Equipes campeões mundiais, né? Isso. Intercontinentais agora, né? Isso. Talvez o peso mude agora, depois dessa competição nova. Bom, vamos lá, vamos dar uma analisada em Boca e Benfica. 2 equipes, assim, que, mais uma vez, a gente vai dar uma analisada na temporada, vai dar uma analisada aí em retrospecto recente e tudo mais, mas... É difícil comparar, obviamente, porque a gente vai ter que relativizar, mas eu caracterizar a temporada do Benfica ali como boa, até ok, acabou que não foi campeão, né, perdeu os 2 títulos, esporte, né? Mas comparado com a do Boca, para o impacto que cada uma das equipes tem ali dentro do seu país, foi muito melhor a do Benfica, né? Então vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada
Vamos dar uma olhadinha nos confrontos recentes das equipes, né? Como chegam aí os dois times. O Boca que perdeu para o Independente nas quartas de final do Apertura, tá? E foi eliminado dentro de casa. Ele perdeu ali para o Independente. Nas oitavas, ele já havia empatado com o Lanús e tinha avançado nos pênaltis, tá? Então, assim, a temporada do Boca ela não é muito boa. Vale lembrar que o time não conseguiu chegar na Copa Libertadores. Anos, né? É a pior em muito tempo, velho. Pela primeira vez em muito tempo ele não joga nenhuma competição sul-americana, né? Porque ele caiu na primeira fase. Exato. E nem... Se ele tivesse caído na segunda, ele jogaria Sul-Americana, né? Exato. Ele caiu pro Alianza Lima na pré-Libertadores, né? E vale lembrar que o time, foi vice-campeão da Libertadores em 2023, mas chegou naquela final num bambo do caramba também, que foi... Todos os mata-matas foram nos pênaltis, diga-se de passagem, né? Enfim, não é mais aquele Boca Juniors como já foi outrora, mas talvez a tradição, a camisa, será que pesa? Ímpeto? Enfim, é isso que a gente pode acabar abordando para esse confronto, né? Do outro lado, nós temos um Benfica que foi vice-campeão da Copa de Portugal, perdeu para o Sporting, né? Foi isso mesmo, né? Foi aqui, perdeu para o Sporting por 3-1. Na Liga de Portugal também foi vice-campeão, brigou com o Sporting pelo título até a reta final. Última rodada, né? Foi até a última rodada. Perdeu o Di Maria, né? O Di Maria que foi para o Rosário Central. O Arthur Cabral também, mas Arthur Cabral era banco, né? Arthur Cabral também saiu agora do Benfica. Enfim, eu acho que foi uma temporada até interessante, velho. Fez jogaços contra o Barcelona ali nas oitavas de final da UEFA Champions League, né? Não foi uma temporada ruim do Benfica. Claro, fica manchado porque não teve um título, mas foi uma temporada que ele competiu. Eu caracterizaria dessa forma. O Mundial de Clubes, assim como para os brasileiros, né? Assim, vale muito, né? Para um time português, né? Exato. Os europeus, não liga muito, mas para um português... Pois é, ainda mais se tratando de um Benfica que... Pô, ele não tá no alto escalão ali da Europa hoje, né? Historicamente, sim, é uma equipe com título de Champions League e tudo mais, mas realmente eu acho que o Benfica a gente pode caracterizar com uma equipe que vai ter bem mais ímpeto do que um PSG, por exemplo, né? Eu caracterizaria dessa forma. Muito bem, vamos pro nosso Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Benfica, mas com a odd boa já, hein? Velho, ela tá muito boa. Eu acho que assim, até se tivesse um odd de 1.5, a gente poderia discutir, né? Tipo, o favoritismo está sendo dado muito grande, é estreia, a gente ainda não sabe muito bem, é difícil parametrizar. Mas, velho, 1,77, eu considero que a discrepância entre as equipes, ela é grande, tá? Para ter um odd 1,77, eu vejo muito valor, velho. Como eu disse, a temporada do Boca Juniors ela é bem ruim, velho. Caiu nas quartas de final aí do Apertura, e nas oitavas ele passou pelos pênaltis contra o Lanús, aí perdeu em casa pro Independente. Antes disso, na Copa Libertadores, foi eliminado na pré pro Alianza Lima, equipe peruana. Então, velho, esse Boca Juniors aí não passa confiança, por isso, vamos dar a vitória do Benfica. Muito bem, vitória do Benfica, a nossa dica aí pro duelo contra o Boca Juniors, primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Bom, para fechar essa segunda, tem Chelsea e Los Angeles. Vamos colocar na tela. Los Angeles FC, né? O FC, não é o Galaxy, né? É bom segunda, 4 horas da tarde, né? Lá no Mercedes-Benz Stadium, né? O jogo que vai abrir a segunda, inclusive. Pois é, equipes do grupo D, do grupo do Flamengo, de passagem, né? Estão juntos ali com o Flamengo e Esperance. Bom, vamos lá pro nosso Game Arena, vamos dar uma ilustrada. A gente tem o Chelsea aí, que fez uma boa temporada, né? Vai voltar a disputar uma UEFA Champions League aí, depois de um tempo que ficou fora. Campeão da UEFA Conference League também, né? Contra o Los Angeles FC, mano, que tem Giroud e Lloris. Olha só, dois franceses aí conhecidos, né? E bem veteranos já. Veteranos também, que é o padrão dos times da MLS, né, velho? Não vai ter nenhuma jovem estrela na MLS, difícil. Bom, vamos para os confrontos, né? O Chelsea foi campeão, né, da Conference League, fez 4 no Real Betis, né, de virada 1-0. O Premier League se classificou para a Champions, né? Na última rodada bateu o Forest por 1-0. Venceu o United 1-0 também, 2-0 derrota para o Newcastle, foi a última derrota aí do Chelsea na temporada. Vitória contra o Liverpool, 3-1, vem bem, né? Cara, a reta final dele foi bem pesada, né? Liverpool, Newcastle fora, United e Nottingham Forest fora, e eu acho que ele saiu muito bem com 9 pontos marcados aí e assegurando a vaga na UEFA Champions League, né? Por outro lado, a gente tem um Los Angeles FC que tá na MLS em 6º lugar, tá? Isso. Ele tá em 6º lugar da sua conferência, salvo engano é a Conferência Oeste. E, velho, os times da MLS, inclusive, é uma análise própria, tá? Eu acredito que está sendo precificado que esses times da MLS são melhores do que realmente são. Talvez justamente por ter uma ou outra peça conhecida. Por exemplo, no caso do Inter Miami, é um time que tem Messi, que tem Suárez. Só que, velho, o elenco e até mesmo o time titular, as outras peças, elas são bem mais frágeis, tá? Isso. Não são times muito qualificados, não. Então, eu acho que, inclusive, aí o apostador pode abrir o olho. São bons jogadores já veteranos também, né? Sim, tem isso. Tá, beleza. O Giroud pode ser um jogador ali que pode acabar deixando seu golzinho. Tem do ex, inclusive, né? Giroud jogou no Chelsea. Jogou. Foi no Arsenal, mas também ele jogou no Chelsea depois. Bom,
E, de forma geral, o que a gente pode destacar do lado da MLS aí são jogos muito movimentados, né? São times que normalmente têm ataques bons, justamente por ter esses jogadores veteranos, experientes e tudo mais, mas os sistemas defensivos deixam a desejar um pouquinho, tá? Então a gente vê jogos aí muito movimentados. 3-1, 2-1, ali foi contra o México, né? Ele precisou jogar uma repescagem. Playoffs, né? É bom lembrar, o León, ele acabou caindo fora porque o Pachuca e o León têm o mesmo dono e a FIFA não permite 2 times do mesmo dono na mesma competição, né? Aí, pelo ranking lá, Los Angeles e América se enfrentam. Ninguém foi campeão da CONCACAF Champions, tá? Foram os melhores ranqueados que não haviam sido campeões. E aí se enfrentaram em jogo único e o Los Angeles venceu por 2-1 aí. Já estreou, né? Sim, já pode dizer que estreou. Cara, são 4 jogos consecutivos que bateu mais de 2,5 gols e bateu ambas marcam, né? E antes disso a gente vê que, pô, a sequência é isso aí. 4-0 no Seattle Sounders, 2-2, 2-0. É um time com ataque muito forte, né, velho? Deixa muitos gols. Cara, ó, desde esse jogo aqui contra o... Pô, é uma sequência absurda. Os últimos 10 jogos ele marcou pelo menos 2 gols em todos, tá? Olha que estatística interessante do lado do Los Angeles FC. Bom, dito isso, momento Bet Nacional. Vamos colocar na tela aí as odds, porque o favoritismo é do Chelsea, extremamente alto. E eu acho que poderia estar ainda mais alto, tá? Minha opinião. E o gol do Los Angeles, que a gente viu aí que faz gol todo jogo? Mas faz gol todo jogo, mas não é no Chelsea que ele faz, né? 1,71. Cara, até tem seu valor, tá? Não descarto não. Tem seu valor. Eu acho que a odd do Chelsea ela poderia estar mais baixa, inclusive, ao meu ver ali, cerca de 1,2, 1,25. Eu acho que seria por aí. Cara, como o Los Angeles marca muito gol, eu fico até com um leve receio de pegar aqui o menos 1,5, tá? O handicap menos 1,5 do Chelsea, que seria para os Blues vencerem por 2 gols ou mais de diferença. Porque um 2-1 pode acabar sendo um palpite viável. Até porque é aquela coisa que a gente aborda em todos os clubes europeus. A gente não sabe até que ponto esses times vão chegar com um ímpeto muito grande na competição, né? E o Chelsea pode ser uma dessas equipes aí que meio que vai jogar... Os gols do Chelsea, tá pagando quanto? 2 golzinhos do Chelsea? Ele paga 1,39. Mas aí, baixo. Fábio Hermano, já foi um spoiler para o que será a nossa dica do tipster. Porque lá na aba especial, a gente vai encontrar uma opção que eu considero muito boa, que é resultado final e total de gols. Para o Chelsea vencer e ter mais de 1,5 gols. Bom, mais de 1,5 gols, no caso, tem que ser do Chelsea, que é para o Chelsea vencer. Por que eu prefiro essa aqui? Porque um 2-1, que ao meu ver é um palpite viável, entra na conta. Coisa que não entraria lá no handicap menos 1,5. Ah, Matheus, mas se você está confiando no gol do Los Angeles, por que não pega o gol do Los Angeles, que tem um odd melhor? Pô, pode muito bem ser um 2-0 do Chelsea também, 3-0. Então, essa opção, ela engloba aí os 2 cenários. Tanto do Chelsea não entrar com aquele ímpeto todo, acabar levando o gol ali do Los Angeles, quanto der a lógica e o Chelsea sobrar no jogo. Então, por isso, por englobar mais alternativas, eu considero essa aqui a melhor aposta da segunda-feira e também, a melhor aposta do jogo e também da segunda-feira. Por isso, selo Hotbet, vamos com stake dobrada nessa aí. Boa, então dica dada aí para Chelsea e Los Angeles, né? Vitória do Chelsea, mais de 1,5 gols no confronto, no caso do Chelsea, mas pode ser 2-1, né? Também. 2-1, 3-2. É porque mais de 1,5 gols no confronto tem que ser mais de 1,5 gols do Chelsea, já que a gente botou a vitória junto, né? É impossível. Ser 1-1 é. Então... Bom, então é isso. Dicas dadas para segunda-feira. Agora, com a Copa do Mundo de Clubes, né? Todos os dias movimentados aí, com grandes jogos. A gente também vai continuar dando atenção à Série B e à Série C. Então, para não perder nada, dá aquele joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado a cada novo conteúdo. Também tem lives, tá? Galera do Assistindo e Apostando. Você que gosta de conteúdos mais rápidos, tem os nossos shorts também com as dicas dos principais jogos. Então, para não perder nada, se inscreve aqui no canal. Deixa seu comentário também para você qual a melhor dica para esta segunda-feira de futebol. E lembrando, jogue com responsabilidade, aposta é entretenimento, tá? Não é investimento. Tamo junto e até a próxima. Valeu!